prestem atenção nessa decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede aqui na capital de São Paulo, que condenou o INSS a conceder aposentadoria por invalidez a um segurado que tinha doença degenerativa nos ombros. Só para relembrá-los, todas essas decisões judiciais referente ao direito previdenciário, eu publico lá em nosso blog. Portanto, fiquem atentos aos links na descrição do vídeo. O INSS deve conceder aposentadoria por invalidez a segurado portador de doença degenerativa nos ombros. Isto porque, gente, para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, esse trabalhador, que no caso específico era um pedreiro, ele conseguiu comprovar os requisitos legais e comprovar também a sua incapacidade para o trabalho. Então, logo no início da publicação, é importante observarmos essas informações, porque serve tanto para você que é segurado da Previdência Social, bem como para o profissional que vai atuar na tua causa. Vejam, comprovou os requisitos legais. O que a gente tem que fazer em uma situação como essa? Olhar a lei, observar a lei. Opa, aqui diz que você tem direito. Então vamos para a outra parte, que é comprovar a incapacidade para o trabalho. O segurado era um pedreiro. Então, o que eu devo analisar nesse tipo de situação? Eu consigo exercer as minhas atividades? Ou suponha que eu seja o profissional. Eu vou analisar a situação do meu cliente. O meu cliente não consegue mais exercer o seu trabalho, desempenhar a sua atividade laborativa. Então, se a lei garante, nesses casos de incapacidade, se tem um artigo de lei dizendo que, nesse caso, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, nós fechamos aqui os requisitos. Então, eu tenho a previsão legal, está na lei, e, por outro lado, eu comprovo a incapacidade por meio de laudos médicos, laudos periciais. Vamos continuar com a publicação do TRF3? Vejam, a 9ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve sentença e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder aposentadoria por invalidez a um pedreiro morador de Penápolis, cidade aqui do interior de São Paulo, portador de doença degenerativa nos ombros. Percebam que o segurado, logo em primeira instância, ele já teve uma decisão favorável. Então, o juízo de primeiro grau já reconheceu a incapacidade e viu que a lei assegurava esse benefício para esse trabalhador. Isso é muito bom, porque além da convicção do trabalhador, do segurado e do profissional, advogado, a advogada que está atuando em um caso como esse, tem também o entendimento do primeiro magistrado que teve contato direto com a situação. Porque, veja, o tribunal manteve a sentença. Significa dizer que o INSS já havia sido condenado logo em primeira instância. E aí, o caso subiu para o tribunal. Para o colegiado, que é no tribunal, a 9ª turma aqui, o segurado ele preencheu os requisitos para a concessão do benefício, como a qualidade de segurado, um requisito, a incapacidade para o trabalho, o segundo requisito, e vejam que essa incapacidade permanente e incurável, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência. A perícia médica judicial, aquela solicitada
pelo juiz, constatou a incapacidade laboral, a incapacidade para o trabalho parcial e permanente, exatamente por ele ser portador de doença degenerativa. Em primeira instância, prestem atenção no que eu disse no início do vídeo, a Justiça Estadual, veja, aqui mais uma informação, certamente lá em Penápolis, naquela região, não existe vara da Justiça Federal. Portanto, nesse caso, é sim de competência da Justiça Comum, da Justiça Estadual, que já havia julgado procedente, ou seja, disse que esse segurado tinha razão e, portanto, fazia jus à sua aposentadoria. A autarquia previdenciária, leia-se INSS, recorreu ao tribunal. E sim, olha que informação importante, se não existe vara da Justiça Federal no local, eu vou entrar, mesmo sendo uma causa afeita ao direito previdenciário, que a regra é de competência da Justiça Federal, por se tratar de direito previdenciário e o INSS ser uma autarquia federal, tudo isto, mas se não existe a unidade da Justiça Federal, eu ingresso na Justiça Estadual. Entretanto, se eu tiver que recorrer da Justiça de primeira instância, que no caso é estadual, repito, eu tenho que recorrer não para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a segunda instância. Nesse caso, eu recorro para o Tribunal da Justiça Federal, que é o Tribunal Regional Federal 3, TRF3, que abrange o Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para recorrer, o INSS alegou a ausência de incapacidade laboral. Disse que esse trabalhador não estava incapacitado para o trabalho. Ele tinha sim que continuar trabalhando, mesmo com uma doença degenerativa. E subsidiariamente solicitou a impugnação, não queria pagar a multa que foi aplicada, porque o INSS descumpriu a decisão judicial de primeira instância. Então, um monte de erros, um monte de barbaridade, que se tivéssemos uma justiça humanizada, certamente isso não aconteceria. Mas, enfim, apenas aqui externando a minha opinião sobre o caso específico. Vamos continuar com a publicação. Para a juíza federal convocada, Vanessa Vieira de Mello, que foi a relatora do processo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os argumentos do INSS devem ser desconsiderados. Vejam, uma pessoa mais sensível, percebam a sensibilidade dessa magistrada, a qual destacou que o perito apontou sim a incapacidade. Olha, INSS, você não está dizendo a verdade, porque teve um perito, uma pessoa comprometida com a verdade real e constatou a incapacidade desse trabalhador para atividades que envolvam movimentos e flexão do seu braço direito com esforço ou de elevação do mesmo acima dos ombros. Eu pergunto para vocês, esse tipo de profissional, será que eles precisam se esforçar muito para exercer as suas atividades? É evidentemente que sim, né, pessoal? Vamos ler parte da declaração da magistrada? Abro aspas. Apesar de o laudo do perito judicial mencionar a redução da capacidade para o trabalho, sem concluir pela incapacidade total, tendo em vista o caráter crônico das doenças crônicas apontadas, a idade desse trabalhador, que ela cita aqui como parte autora, com histórico laboral, com histórico de trabalho, de atividades braçais, a atividade do pedreiro é essencialmente braçal. É forçoso, ela diz aqui, é forçar demais concluir
pela impossibilidade de reabilitação com sucesso para o exercício de outra atividade. Fecho aspas aqui. Mesmo que eu me esforce para tentar uma reabilitação para esse profissional, eu não vou encontrar, tendo em vista a essência da sua atividade. Em suma, em resumo, foi o que ressaltou aqui a magistrada que foi relatora desse processo, muito humana por sinal. Quanto à multa que o INSS não quer pagar, a relatora afirmou que é facultado ao magistrado aplicar a multa. Ele pode ou não aplicar a multa para obrigar o INSS a praticar o ato a que é obrigado. Em suas palavras, abro aspas, essa multa, também denominada astrientes, não tem caráter de sanção, não é uma punição para o INSS. Apenas visa a coerção psicológica, né? Um amedrontamento aqui do funcionário lá do INSS para o cumprimento da obrigação. Fecho aspas aqui, foi o que disse a magistrada. E por fim, para encerrarmos aqui a nossa apresentação, repercutindo essa matéria, essa notícia que dá conta de uma decisão do TRF3, o colegiado, nona turma do TRF3, por unanimidade, todos votaram no sentido de manter a condenação do INSS e fixou o termo inicial, passa a contar, né, a data que passa a contar da concessão do benefício previdenciário como o dia seguinte ao da cessação da percepção do recebimento de auxílio-doença recebido pelo autor, por esse trabalhador, até o dia 18/6/2019. Então, essa condenação ela é retroativa, ele vai receber a título de atrasados desde o dia 19/6/2019. Os dados do processo, para quem quiser conferir a fonte das informações, encontra-se na descrição deste vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.